natureza. Então vejo, e professor, mas como é que isso se manifesta na arte? Na própria forma de você pintar, na própria forma de você escrever, nos valores que você vai dar mais ênfase, a gente percebe que as obras vão mudar de configuração. Você pega uma obra, por exemplo, anteriormente, mais vinculada à natureza, como bem colocou a professora Bernadette, e agora tem obras que vão retratar o próprio cotidiano. O cotidiano de uma fábrica, né, o próprio operário, a partir do século XVIII. Então, uma tendência de exaltar os valores para que essa classe realmente viesse a se autoafirmar. Que não foi fácil, não. Por isso que a burguesia é chamada uma classe revolucionária. Porque ela nasceu como desqualificada. E através desse processo da arte, e aí entra a literatura, pinturas, artes plásticas de modo geral, e para criar esses valores que pudessem elevá-la num patamar mais alto. Claro, sempre criticando o que é que nós temos aqui? Autoridade, tradição, privilégios, para criar uma sociedade principalmente vinculada à ideia de igualdade. Agora, lembre dessa igualdade. Em sala a gente bate muito nisso, uma igualdade no sentido jurídico, que não é uma igualdade no sentido social e econômico, social até vai, mas econômico não, uma igualdade com a perspectiva da criação da ideia de cidadão. Já pararam para perceber por que é que na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão aparece essa palavra? Porque ela não conta. O que é o cidadão aqui? O privilegiado, o não privilegiado. O que tem direito a voto, o que não tem direito a voto. O que vive das regalias e o que vive para trabalhar para sustentar os outros. Então a noção de cidadão aqui é disforme. Né? Não é uma coisa que você possa perceber que há cidadania. A primeira coisa que a burguesia se preocupou em criar aqui, a ideia de igualdade, porque isso ia favorecê-la. A ideia de individualismo, de construção, de iniciativa. Diz, olha, vamos tomar uma iniciativa para que a gente melhore. Mas a gente, burguês, né? A gente, eu estou falando da burguesia, não as outras classes que obviamente ficariam afastadas desse poder decisório. Então, é nesse sentido que eu acho que a cultura vai se transformando. A perspectiva de trazer a ciência, negando a tradição, negando a autoridade do rei, negando uma sociedade de privilégios, para a criação de uma sociedade que traga a igualdade, onde todos possam ter a iniciativa de poder melhorar, que é a nossa sociedade burguesa, se vocês forem olhar bem, e a noção de cidadão, cada um em particular estará garantindo os seus direitos dentro dessa sociedade, contanto que estabeleça um pacto com o Estado. Lembrem que a democracia nada mais é do que esse pacto. Eu faço o meu papel respeitando as leis e o Estado, teoricamente, me dá de volta aquilo que eu preciso para sobreviver. E as revoluções, onde entra a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, entram dentro desse contexto, nessa perspectiva que a gente está falando. Né? As revoluções seriam a prática dessa teoria. Uma coisa, a teoria está aqui na cabeça, outra coisa é a aplicabilidade dela. Né? Então, a aplicabilidade dessa teoria, que não deixa de ser iluminista, né? Eu lembro que isso aqui, quando nós vimos em sala, é o iluminismo, seriam as próprias revoluções. Professor, mas o que é que ela traz como fator básico? Primeiro, claro, elevar essa classe que estava lá na base da pirâmide e ela vai lá para cima agora como classe hegemônica, e isso existe até hoje. Burguesia que manda no mundo. Né? Segundo, é o sentido cultural que a gente vem abordando. O sentido de preparar uma mentalidade para uma sociedade naturalmente mais adaptada aos próprios valores da burguesia e do capitalismo, a exemplo do trabalho que eu citei agora há pouco. Então, isso foi um encaixe, Bernadette, da questão cultural dentro do contexto histórico. Aí eu tenho só mais um adendo depois de uma pergunta, viu? Vocês podem responder, Edson. Bom, em relação, vocês observaram nessa mudança do século XVIII e o romantismo, não é isso? O que é que o romantismo priorizava segundo a ordem histórica aqui? O que é que eles priorizavam? Qual era aquela ideia que a gente vinha trabalhando de teocentrismo, antropocentrismo? Como é que aparecia esse lírico? Era pautado na religiosidade ou apenas na razão e nas ciências que Edson acabou de colocar agora? Na razão. Então, só que a gente observa que, como Edson bem colocou, é possível encontrar também alguns destes burgueses, a exemplo dos inconfidentes Cláudio Mana da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que não vão estar a favor da corte, obviamente, por isso o período ser chamado de revolucionário, e eles começam a criticar o governo local de Minas Gerais. É ou não é? E aí que nós vamos ter uma produção racional, objetiva e satírica. Lembram-se disso. Apesar de encontrarmos ainda a lírica amorosa. Aí, passando
isso aí, com essa mudança de século XVIII e XIX, a gente tem uma outra situação que Edson acaba de colocar aí, a questão do individualismo. E a gente vai observar, Edson, que nas artes, no Brasil, em especial, esse individualismo, esse sonho que eles imaginavam de uma nação livre, do jugo Portugal a partir de 1822, eles queriam um Brasil progressista, um Brasil próspero, um Brasil independente em todos os sentidos. E a gente sabe que a independência só vem através da política. E o que é que nós vamos ter? Uma literatura que a priori começa exaltando, no caso da primeira geração que vocês se lembram, sempre que se cair algum quesito, a gente vai lembrar daquela palavrinha que a gente chama de ufanismo versus lusofobia, ou ainda a questão do nacionalismo utópico, aquele sonho desmedido. E quando chega mais ou menos na metade do século XIX, que a gente vai surgir com Álvares de Azevedo e todos os outros do final do século, a gente vê aí que não aconteceu o que eles imaginavam, e aí vem a decepção, o sonho, o devaneio, a fuga para a morte e a fuga da realidade. Então é basicamente isso aí. Se imagina uma coisa, porque com as revoluções netas, a gente imagina. Você falou uma coisa interessante. Se a gente pega no sentido da valorização da religião, se eu estiver errado, você me corrija. Seria culturalmente a ideia do barroco? Mais ou menos isso? O barroco da religião, a questão da igreja. Deus e homem. Barroco. Certo, ok. Aí você me diz que aqui nós temos duas correntes literárias. O arcadismo e o romantismo. As duas negam esse propósito aqui. Essa é a minha pergunta, não sei se poderia ser da dos colegas. Vamos lá. Gente, vocês que acham? O barroco nega Deus? Não. Ele até assume a Deus. Só que como ele também percebe através dessa ciência as descobertas, ele começa a mudar enquanto cidadão, aí vem a dúvida e o questionamento. Aí vocês têm que lembrar. No barroco a palavra seria dúvida. Seria o paradoxo entre Deus e homem. Por isso que nós vamos ter aí o teocentrismo versus antropocentrismo. Mas quando a gente chega no período mais ou menos de 1678, no início do arcadismo no Brasil, que a gente sabe que nós temos um atraso cultural em relação à Europa, mas aí no Brasil o homem se apega justamente à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Como não era possível viver tudo isso em nosso país, que a gente tem aí, os maiores representantes são os dois inconfidentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, o que acontece? Eles descambam ao mesmo tempo, conjuntamente, para o desejo de liberdade junto ao povo, que eles abraçam o povo, por isso Tiradentes ter sido estrategado, vai explicar melhor do que eu. Por outro lado, eles se escondem através de pseudônimos para criticar a corte, que no caso são as cartas satíricas, chamadas de cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que melhor vai representar essa insatisfação com o governo da época. E que, na verdade, eles, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, eles representam nada mais, nada menos do que a burguesia, que se escondia através de um falso nome para não poder ser descoberta. Era assim ou não era? Então, tem tudo a ver com o nosso contexto. Ok, maravilha. Gente, questão 13. Para a gente fechar essa discussão da questão da transição cultural, né? Eu de maneira propósito, historicamente, dentro do contexto literário que ela está trabalhando, porque aí a gente talvez feche melhor essa noção, né? Então nós temos aí na 13, o nosso século é chamado o século da filosofia. Olha que coisa fantástica, né? O século da filosofia é o século do questionamento, é o século do pensamento, é o século da busca pela verdade, né? Isso é filosofia, em outras palavras, né? Por excelência. Se examinarmos em prevenção o estado atual dos nossos conhecimentos, não se pode deixar de convir que a filosofia registrou grandes progressos entre nós. Assim, desde os princípios das ciências profundas até os fundamentos da revelação, desde a metafísica até as questões de gosto, desde as disputas escolásticas dos teólogos, escolástica, só para a gente lembrar, inclusive no Enem, vira e mexe aparece, a teoria da Igreja Católica durante a Idade Média. Então, figuras como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, todos eles foram escolásticos, ligados ao pensamento medieval da Igreja Católica. Sendo que a Igreja procurava
tentava, na verdade, mesclar um pouco da filosofia greco-romana, principalmente filosofia grega, com a filosofia da igreja. Professor, mas não seria contraditório, né? Pegar a filosofia da Grécia e juntá-la à questão do pensamento da igreja? Não seria contraditório, porque a igreja filtra para a escolástica aquilo que lhe interessa. Eu leio um livro, o que o cara falou lá que eu achar que não é verdade, não, isso aqui não me interessou. Mas o que eu achar que pode ser levado comigo, eu levo. Então foi assim que a igreja fez. Filtrou esse pensamento greco-latino, greco-romano, naquilo que lhe interessava. E aí surgiu a escolástica. Vocês viram que o Enem vira e mexe trabalha os personagens, né? Vira e mexe na revisão, estou batendo muito nisso. Quase toda a questão, Bernadette, traz um personagem histórico. E principalmente ligado à literatura ou filosofia, né? Seriam também duas ciências aí interligadas. E aí eu sempre digo em sala, identificar o cara e o contexto em que ele está inserido é fundamental. Se eu não sei onde é que está localizado Santo Agostinho, se eu não sei onde é que está São Tomás de Aquino, se eu não sei onde é que John Locke entra, então aí eu vou ter dificuldade na tal da prova da minha, que aqui para nós é uma moleza, viu? Olhando bem, agora para essas revisões, analisando questão por questão, aquilo que vem ser cobrado, eu estou batendo muito em sala que é questão interpretativa, pura interpretação. Agora, nessa interpretação, onde é que entram os valores tradicionais que a gente está em sala? A informação. O aluno tem que ter a base da informação para ir transformar na interpretação. Estou dizendo que é algo também tão simples, mas todos aqui têm essa capacidade tranquilamente. E aí, interpretando através de identificar os contextos. Enem é puro contexto. Eu acho que literatura também, né, Bernadette? Porque aí, história, eu posso afirmar isso sem medo de errar. É pura contextualização. Traz o personagem uma frase, ou uma ideia, um fragmento da ideia do texto, e aí eu vou ter que encaixar aquela ideia se os itens estão de acordo com aquele contexto escrito. Pronto. Se eu matar isso, se eu conseguir, eu, aluno, conseguir seguir dessa forma, não tem segredo. Claro, se você perguntar, mas todas são assim, aí também seria demais, né? Aí tem aí uns 10, 15, talvez 20% da prova, que são aquelas velhas casquinhas de banana, alguma coisa que foge um pouco da alçada do conhecimento tradicional, mas são 20% da prova e os 80%, né? 70, 80%. Vocês têm simplesmente a pura capacidade de chegar na nota mais alta possível nessa disciplina, não tenho dúvida disso. Bom, desde as disputas escolásticas teológicas até os objetos de comércio, tudo foi discutido, analisado e, no mínimo, agitado. Eu acho esse texto muito legal, por isso que eu trouxe para a gente. É um texto de D'Alembert. Quem foi esse sujeito? Um dos elaboradores, dos diretores da chamada Enciclopédia, né, que é a obra fundamental do iluminismo, né? A obra que tinha como fundamento divulgar o conhecimento científico para o mundo. D'Alembert e Diderot seriam os dois organizadores da própria enciclopédia. Não foram os escritores, né? Porque a enciclopédia ela tem, na realidade, uma vastidão de autores, geralmente tem um organizador, mais de um organizador. E foi uma obra revolucionária, porque imagina, Bernadette, escrever uma obra que falava de metafísica, de filosofia, né, de discussão, de pensamento político contrário ao antigo regime. Você lançar isso no século XVIII era algo realmente muito complicado. É tanto que o D'Alembert cai fora. Foram 37 volumes dessa obra. Ele publicou 28. Os outros, eu não fico não. Se você quiser, eu ficar. Porque o Diderot encarou o desafio e acabou concluindo a própria enciclopédia. Então, valores burgueses, valores fisiocratas, valores do liberalismo econômico estão nessa obra e serão divulgados internacionalmente. Esse é o fundamento da enciclopédia. Divulgar os valores científicos universalmente. As palavras de D'Alembert, que é um iluminista, nos remetem a algumas das características das ideias e concepções do movimento iluminista. Entre elas, podemos identificar a valorização da filosofia como campo de reflexões. Olha o que é questão, né, Bernadette? Se parássemos dessemos um ponto final nesse item aí, ele já estaria errado? Não, ele estaria plenamente correto. Valorização da filosofia, como qualquer outra ciência humana, né? Como campo de reflexões. Mas olha como é que ele termina. Estritamente direcionadas, essas reflexões, para a crítica da ciência e da natureza. Criticar a ciência e a natureza? Não. Todas as ciências estão sendo valorizadas dentro do mesmo contexto. Agora, por que ele colocou isso? Seria suporte, né? Seria o suporte, claro, e não o que você querer derrubar. Agora, por que ele colocou isso? Porque ele, o autor, né, ele gostaria
gostaria de levar vocês a pensarem que ciências humanas estão travando uma batalha com a ciência da natureza. Não, pelo contrário. O contexto das luzes é um contexto mais amplo possível. Ciências humanas, onde entra a filosofia, a história, a literatura, e aí chegando até a ciência da natureza, a matemática, a física. Poxa, a contribuição da física nesse momento é uma coisa impressionante. Então, negá-la nesse sentido seria dificultar a derrubada dos